Primeira pergunta, Guilherme Souza, tá aí? Sim, Guilherme, estou. então faça a sua pergunta, Guilherme. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Minha pergunta, como funcionará o envio da EFD Reinf contribuições para a folha de pagamento? Alguém quer responder? Eu já convoco a dona Ana para responder. Quem mais? Só tem a dona Ana? Dona Ana, pode responder para o nosso colega Guilherme? Olha, FT-Reinf, eu não tenho experiência não, porque eu não tenho nenhum caso de envio. Eu não tenho empresa, só tinha uma empresa do grupo 2, que ela aliás, ela é do Simples, que veio do grupo 2. Mas eu não tenho, então eu só sei que vai ser enviado, tem que lançar as retenções, ela vai alimentar o sistema, juntamente com o E-Social, que vai gerar FD-Reinf. Se tiver as deduções, serão deduzidas lá. Mas experiência mesmo com a FD-Reinf eu não tenho ainda. Então, nosso colega Vanildo pode responder. Vamos lá. Primeiro, para me dar uma resposta para ele, eu preciso saber, ele tem conhecimento, ele leu o assunto ou não? Ainda não. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar lá o manual de orientação, ler ele, porque ele tem tipo E-Social, só que basicamente lá na FD Reinf hoje em dia está só contribuição previdenciária. A parte que hoje em dia tem retenção lá na FD Contribuições, que é o SPED PIS e COFINS, vai sair de lá e vai para dentro da Reinf. Uma parte que estava junto, misturado com a E-Social, vai sair e vai só para a Reinf agora. Então, atualmente, o que está dentro da Reinf é contribuição previdenciária e alguma coisa relacionada a produtor rural. Então, eu te recomendo, a primeira coisa é ler os manuais para você se inteirar, porque senão a gente vai te falar um monte de coisa para você vai ficar voando e não vai entender nada. Você tem que primeiro dar uma lida lá no manual, se inteirar do assunto, aí qualquer dúvida pontual a gente te ajudar. Senão vai ficar muito vago. O Ptolomeu quer falar? Não. Então desliga aí, Ptolomeu. Evandro, desliga então. Microfone. Bem, o Vanildo falou, a Ana falou. Então, colega, alguém mais quer falar? Falta um ainda. Fala o seguinte, ô Guilherme. O nosso colega Oberdan, pode me ligar, eu vou passar o telefone dele para você, que ele que fez o programa do FD Reinf para ir para a contabilidade, para ir para o SF, certo? Então, ele pode informar mais coisas para você, certo? Então, você pode me ligar amanhã, você sabe meu celular, não sabe? Tem. Então, você vai me ligar e eu vou passar para o Oberdan, para que eles possam, o Oberdan ou então o Cleibe, para te ajudar a respeito do FDE. Agora eu pergunto, essa firma sua é Nacional, né? Isso. Porque ela vai Isso. ser... Ana, o do Simples Nacional vai ser agora em maio ou junho? Maio, será maio. Maio. Vai ser apresentado em maio, tá? Competência maio, entregue até dia 15 de junho. Tá? Então fica bem claro. Aí nós vamos fazer o seguinte, o Guilherme. Quando eu vou fazer um videozinho explicando para vocês, certo? Como que vai funcionar o FDCR para a firma do Simples Nacional, que vai ser apresentada competência mais para entregar em junho. Tá bom assim? Ok. Tá. Aí você me cobra aí, tá? Uhum. De qualquer maneira, vamos fazer um videozinho. Ô, Evandro, desliga, Evandro. Uai, é a primeira vez que eu estou participando aqui, entendeu? Eu estou meio perdido aqui. Desliga o microfone. O microfone tem que ficar desligado. Não é você sair também, não, velho. Não é para sair, não. Assim está certo. Agora aparece você agora. Gosto de ver a carinha dele. Pronto. Está respondido, né, o Ivan? Guilherme? Sim, agora, sabe? próxima. Guilherme também. Mas a Iporá também. Você é de Iporá? Não. Você conhece o Divino? Marra? Sim, conheço.
Dá um abraço dele para nós. Ok. Então, a segunda, Guilherme e Porá. Para as empresas que não entregou o CAGED durante o ano de 2019, o que poderá acontecer? E o que acarretará para a empresa que não entregou o CAGED referente 2019? Ana Nery, fala. Ela foi seca e grossa. A meu ver, eu não vejo outra situação a não ser fazer, regularizar o mais rápido possível e recolher aquela multinha lá de 13 e poucos centavos lá por funcionário. Porque quando há uma fiscalização, eles ainda vão pedir, né? Porque geralmente é os últimos 5 anos. No final de 2020, eu tive uma fiscalização que eles pediram. Inclusive, eu tive que pagar a multa de 1 mês, porque eu tinha enviado, mas eu não tinha o recibo, e como eu não tinha enviado com certificado digital, eu não consegui, de forma nenhuma, conseguir o recibo. E aí eles ainda pedem, com certeza, nesse período aí que estava vigente, eles vão pedir se haver alguma fiscalização. Tá. Mas eu não tenho certeza também, às vezes não sei. Esse é o meu ponto de vista. Eu não sei se tem alguma brecha em que não tenha que recolher essa multa, entendeu? A Ana é muito modesta, né? Alguém mais quer responder? Nosso colega? Zé Walter, quer responder? Não, estou tentando desligar um spam que está aqui no meu celular. Então, tá bom. Então, o Guilherme, tá satisfeito? Sim, está. Então, tá bom. Terceira pergunta. Adeilton. Tributação, construção civil no LP. Quem pode responder para nós? É lucro presumido, né? Quem vai responder? Eu acho que o nosso colega Antônio Wilton sabe. Boa noite, Everardo. Boa noite. Olha, tem que saber que tipo de que está falando, a tributação. Agora, se é folha de pagamento, se é faturamento, então a pergunta dele está muito vaga, então a gente não sabe o que ele quer saber. Eu não sei o que ele quer saber. Não, Adeildo não está não, só se ele tiver com outro nome, mas com o nome de lucro Adeildo presumido. não está. Sim, mas se ele for, qual que é a tributação? É sobre folha de pagamento ou sobre faturamento? Eu não sei o que ele quer saber. Bem, então fica vaga a pergunta. Tá vaga. A tributação da construção civil, alguém quer falar mais aí? Porque é o seguinte, que se for o faturamento, ele pode apurá-la com a base de 8%, na base de cálculo, igual a empresa de comércio em geral. Agora, se for tributação de folha de pagamento, é a mesma coisa de empresa em geral e observando também a questão do INSS tem o risco, né? O FAP dele lá, eu acho que é 3% o FAP dele, por causa que é alto risco. Do mais, não tem, eu acho, o que falar para ele nesse sentido, não. Ô, Eli, pode dar um clareamento, Eli? É o que o Eudes colocou aí, né? Na realidade, tá vaga demais a pergunta, mas vamos supor, ele pôs a atividade da empresa dele aí? É construção civil. Construção civil. É o que o Eudes falou aí, né? A construção civil, ela é tratada como indústria da construção civil, então ela é tributada, a base de cálculo dela é 8%, certo? Exceção de serviços tomados, né? Que aí vai para 32%. E se calcula da mesma forma, tira a base de cálculo, calcula 15% para o imposto de renda, a contribuição é 9 vezes 32, né? Não, e o PIS 3%, o COFINS 3% e o PIS 0,65%. Ali, mas a construção civil, a contribuição social não é 12, não? Pois é 12 vezes 32, não é 9 vezes 32. Não, é 12 vezes 9. 12 vezes 9. É 12, calcula 9, é isso? 12 vezes 9. É igual do comércio em geral, da mesma coisa. Não, é porque eu pus o serviço no meio.
Quando é dada a mesma base de cálculo do faturamento da construtora, é isso mesmo, 12 vezes 9. Certo. Então, só tem 2 aqui. Alguém mais quer clarear para o nosso colega? E ele não está presente, dá? Apresenta nosso colega. Se ele tivesse presente, Não está não, só se tiver com outro nome. Tá. Ele não manifestou, então deixa para a Não próxima. manifestou, deixa assim. Então, faz de conta. Então, terceira, quarta. Quelita, né? Imposto de renda, espólio. Falecimento em 2020 e fechou o inventário em 2020. Eu acho que o Ronan não está presente, não, né? Eudes, é bom nisso aí? Pode falar. Posso falar para ela aí. Olha, no caso do espólio, se ela vem fazendo a declaração normal durante os anos anteriores, ela tem toda a base de dados lá do espólio, né? Que vai fazer. Então, quando ela for abrir a declaração desse ano, já pode abrir direto como final de espólio, porque aconteceu o óbito e já o espólio final em 2020. Então, ela já é final de espólio. Quando ela vai colocar a declaração final de espólio, se ela tiver entregue no ano passado, tiver no computador dela, o sistema já vai pedir a informação da base de dados, só jogar o CPF lá, ele já busca na base de dados todos os bens do espólio que estavam na declaração do ano de 2019, que foi entregue em 2020. A partir daí, ela vai fazer o cadastramento, né, dos herdeiros legais, que tem lá o percentual de cada um. E se por um acaso, nessa declaração agora, tiver algum bem que não estava declarado nas declarações anteriores, ela faz a inclusão para fazer a partilha para fechar o total do espólio. Lembrando sempre que o valor que está na declaração de espólio é o valor que vai ser transmitido para os herdeiros legais, salvo se eles resolverem pagar o ganho de capital para levar o valor presente. Então tem que ser sempre... É a pergunta que eu ia fazer. Sempre tem que Tranquilo. lembrando isso aí, né? Porque às vezes compensa, dependendo do seu imóvel, se você no imóvel tiver comprado ele há muito tempo, compensa pagar o ganho de capital para trazer o valor presente, hoje o valor da avaliação da Secretaria de Fazenda, ou ao valor de mercado, principalmente se os herdeiros já pegarem esse bem para vender. Quando vai deixar ela no patrimônio, até que não justifica muito pagar esse ganho de capital, a não ser quando é muito antigo, o bem compensa para trazer para você já aproveitar, já recebê-lo agora com o valor atualizado. Do contrário, deixa pegar pelo valor antigo mesmo. E a Quelita está aí, está satisfeito com a resposta, Quelita? Ela está presente Quelita, aqui. está aí presente? Você pode abrir seu microfone, por favor? Ela está presente. Ela ouviu, Everaldo. Ela não se manifestou não, mas ela ouviu. Ela acabou de entrar. Quem cala consente, Agora, então. o eu. Ela disse que sim eu. lá no chat. Falou que sim, ok. Tá. Eu pergunto, essa avaliação que ela pode fazer pelo aquele valor que o Estado colocou em TBC? Pode, porque o Estado, normalmente, quando tem essa avaliação, ele vai em loco, o auditor, para fazer essa avaliação. Dificilmente ele vai avaliar assim a olho nu, vamos dizer assim, né? Normalmente, quando tem essa questão de espólio, o Estado, ou então ele tem pelo menos um parâmetro de valores de imóvel, das pautas, né? Primeiro ele tem umas pautas. A Cefaz dela tinha uma instituição normativa que tinha as pautas de valores de todos os imóveis nos municípios. Eu tinha esse arquivo. Mas era coisa de 2005, 2006. Depois ela colocou em desuso que estava realmente fazendo a avaliação, né, em loco. Ela mandava um auditor em loco. Aí o que ele faz? Ele faz a avaliação, porque o Estado... qual que é o interesse do Estado em fazer a avaliação bem detalhada? Porque quanto maior ele avaliar, maior vai ser o ITCD. Pode ser contestado esse valor, mas a priori o Estado vai avaliar pela vontade dele o valor que o auditor achar que ele deva avaliar, né? Lógico que ele segue também parâmetro de mercado, muitas vezes eles perguntam na região qual o custo
se tem algum imóvel à venda, exatamente para ter esses parâmetros. Mas ele tem a prerrogativa, né, de avaliar pelo valor que ele bem achar que deve ser. Pelo menos é o que eu tenho conhecimento dessa forma. E aí, só para complementar... Só para a menina está falando? Só para complementar, seu Everaldo, então é o seguinte, a partir do momento, digamos assim, um imóvel foi comprado, se ele foi comprado ali lá nos anos 80, nos anos 70, então o ganho de capital hoje ficaria muito pequenininho para apurar o ganho de capital em nome dos recursos, para trazer o valor presente, o valor avaliado da Cefaz. Então ficaria muito bom, às vezes, dispor um pouco desse ganho de capital para atualizar, porque quando atualiza, ele vai atualizar os bens lá na declaração do espólio, não é na declaração de quem está recebendo. Porque quando ele já vier para a partilha, ele já vem pelo valor atualizado. Ah, certo. Agora, aconteceu com o meu caso foi esquisito, que era minha sócia. Pra você ter ideia, eu já falei para vocês isso aqui, repetir, então, a empresa tem um capital de 15 mil reais, a metade minha, a metade era da Lena, eles avaliaram, sabe em quanto? Em 800 mil. Aí, eu cheguei, preenchi a DACA, certo? Aí já achei 38 mil, certo? O valor de transmissão. Alguém já teve esse caso aí? Inclusive, um dos seus colegas falou, vamos, Everaldo, tive o caso e foi quase a zero, né? Alguém de vocês tiver esse caso aí? Eu não tive um caso dessa natureza, não. Eu tive um caso diferente, né? A Cefaz avaliou, então, pelo balanço que tinha lá e... Pelo balanço. Pelo balanço, mas ela tinha um patrimônio considerável e, como se diz, fizemos um acordo, vamos dizer assim, de pagar, mas era uma doação de cotas, não era no caso de inventário, não. Não é porque o menino vai herdar, automaticamente as cotas dela, o menino não pode entrar porque não são contadores, certo? Então, automaticamente eu vou ter que adquirir as cotas dele, certo? Como os herdeiros. Então, mas eles avaliaram, certo, em 800 mil, certo? Uma empresa que tem um capital de 15 mil, certo? Eu achei um absurdo, né? Quem falou isso aí, Everaldo, foi o Abrão. Inclusive, ele pediu até que você entrasse com recurso. Você entrou? Eu já entrei. Ah, então foi o Abrão. Obrigado, que Abrão. Falou isso aí. Fala, Abrão, você teve um caso desse, Abrão? Abrão, pode falar. Tá, eu já tive, Everaldo. Então, a gente preencheu esse documento que você falou aí, certo? E aí, a gente provando, né, que... Porque, veja bem, Everaldo, a primeira coisa, você tem que pegar lá como que a Cefaz chegou nesse valor, né? Com base em quê? Com base em quê que eles chegaram nesse valor? Porque tem que ser, não pode ser luva. Para esse efeito aí, a Cefaz não pode considerar luva. Não é? Pois é, não é ponto. Tem que ser os bens reais que existem da empresa. Agora, pelo que você está falando, parece que considerou que o preço, se fosse vender, considerar faturamento e tudo, seria isso. E não pode, para efeito do pagamento do imposto de Estado, não pode considerar luva. Então, você preencheu esse TAC e agora o advogado tem que brigar, né? Entendeu? Então tá. No meu caso, a gente conseguiu êxito, entendeu? Obrigado, hein? Eu já estou bem... Eu fiquei a noite sem dormir, Ave Maria. Mas agora estou mais calmo depois daquele dia, né? Nossa colega Kelita, está satisfeita? Disse que está satisfeita, né? Né? Ficou satisfeita. Tá. A quinta pergunta. Aqui agora, Guilherme, como será enviado o envio das informações de funcionário de admissão e admissão, demissão na escola, do E-Social? Aí é fácil. A Ana pode falar como que será enviada. Está começando agora o Guilherme.
Fala, Ana, como que envia isso? Ele está usando o nosso programa, Guilherme? Guilherme, você está usando o nosso programa? Então pode procurar a gente que a gente vai orientar você. Só repete a pergunta, porque quando você falou, Everaldo, cortou a... A pergunta dele é o seguinte, Guilherme de Souza Iporá, como será enviado o envio das informações de funcionário, admissão e dispensa no E-Social? Como será não, né? Porque já tem que ser desde o ano passado, desde 2019. Então, desde lá, a gente já tem que enviar as admissões e as demissões. No nosso programa é fácil esse procedimento, não tem... A gente vai ter que observar essa demissão agora, no mês de maio, até ficar um alerta, as rescisões que ocorrerem entre o dia 1º ao dia 9, a gente não vai poder enviar ao E-Social. Por quê? Porque sempre o CLEIB organiza, ele organizou isso para o grupo 2, ele deve fazer isso novamente agora para o grupo 3. Quando a gente envia, dá erro porque o E-Social quer as verbas, o pagamento das verbas, só que não existe ainda, porque só vai passar a valer a partir do dia 10. Então, o que a gente é melhor fazer nesse período, do dia 1º ao dia 9, não enviar as rescisões, deixar para enviar somente depois do dia 10. Porque aí já vai completo, já vai a demissão e já as verbas rescisórias. Está satisfeito, Guilherme? Sim, estou. Bem, então vamos para a próxima. Hélio José, faz a sua pergunta. A empresa em 2019 era lucro presumido. Enviava a folha de pagamento. Em 2020, ela passou a ser Simples Nacional. Em 2021, ao entregar a RAIS, o sistema não aceitou. Então, ela mesmo em 2020, ela não estando obrigado ao envio da folha, devido a ela já estava enviando em 2019, em 2020 eu teria que ter enviado? Fala, Ana. Sim, sim. Sim, né? Uma vez que ela é obrigada a enviar a folha de pagamento, ela não para, não volta. Independente da forma da tributação. Isso, independente. O ponto de corte foi lá em 2018, 7 de 2018. O que ela era naquela época, ela continua. Mesmo que ela passe a ser simples ou o contrário. No caso que essa aí foi constituída já do lucro presumido, deve ser, ela não é do simples, então ela vai continuar dessa forma até o fim da implantação do E-Social. Então, ela tinha que ter enviado a folha de 2019 e todo 2020. Aí vai estar cumprindo a RAIS, as informações para a RAIS. E se ela fosse o contrário, que ela fosse simples, e ela passou para o presumido, fica a mesma obrigação do que era do simples anterior, né, Adriana? Isso. Continua simples até agora. Vai entrar agora junto com as empresas do simples. Mesmo ela sendo lucro presumido. Certo. Está satisfeito, Hélio? Sim, ok. Alguém quer clarear mais? Tem mais 2 ainda, hein? Uai, o pessoal agora, dessa vez, não está querendo discutir mais, não. Bem, está respondido, né, Hélio? Sim. Agora vamos passar para a próxima. Everaldo. Pergunta. É a Nilton. Não, é o Evandro. É a sétima, Nilton. Na sétima, Nilton. Errei. A Nilton. Nilton, tá aí? Faça a sua pergunta, Nilton. Qual é a minha pergunta? Eu estou com um cliente, está me ouvindo, né? Um cliente de Brasília. Tá? Estamos ouvindo. Tá. Eu estou com um cliente de Brasília agora, que está vindo para Goiás. Ele quer saber qual o incentivo dele, né? Que ele vai ter para beneficiamento de feijão. Alguém pode responder a sua colega? Beneficiamento de feijão.
Alguém pode responder? Será que nós vamos ficar devendo essa? O Geraldo está aí, não? Geraldo está aí? O Ivan não. O Antônio Eudes. Faz uma astrologia para nós aí. Não, eu não daria nenhum palpite nesse sentido aí, Não, porque eu tenho cliente, mas no ramo de sementes, né? Ele é produtor de semente e produtor, embalador e vende sementes, pastagem, semente de soja, essas coisas. Agora, no caso de feijão, arroz, coisas que é tratado como cerealista, eu não sei se tem incentivo, não daria palpite nesse sentido aí, não. Alguém pode clarear para o nosso colega? Beneficiamento de feijão. Ele beneficiou o feijão. Fala, o Abrão. Oi, Geraldo, essa pergunta também parece estar meio vaga, né? Porque beneficiamento de feijão... Ele vai comprar e embalar, tá? É comprar, limpar e embalar, né? Às vezes isso. É isso que vai fazer. Vai comprar, né, o feijão aqui em Goiás. Eu posso sentir hoje aqui em Goiás. Eu não sei a situação hoje, assim, porque teria que olhar a legislação. Mas o feijão teve uma época aí que estava com 3%. Mas é um benefício por ser da cesta básica, né? Não tem nada a ver com questão de beneficiamento. Aí precisa ver se ele está no programa de fomentar, produzir essas coisas, vai entrar ou não. Ele está querendo ver a forma que ele possa, quais os incentivos, porque está vindo agora, vai, né, alugar galpão, os maquinários, então tudo vai secar. Então ele quer um beneficiamento aqui no Goiás, né? Que na verdade não é bem um beneficiamento, é uma limpeza, incentivo. Embalagem e revenda, né? Embalagem e revenda. Isso. Aí é questão só de olhar a legislação se ainda tem redução da base, porque eu estava com a redução da base de cálculo, de forma que ficava em 3%, mas não sei, mudou esses dias aí, o governo andou mexendo na legislação, não li ainda. Então, não sei se ainda está prevalecendo isso aí, entendeu? Você sabe assim, mais ou menos qual é a legislação de cor, alguma coisa? Lá você procura no anexo novo lá, que tem isenção, redução de base de cálculo, né? Uhum. Então... É o seguinte, eu pergunto, a tributação do feijão, alguém comprou feijão aí, a tributação do feijão é como? Alguém sabe? Então é o seguinte, como que o Abrão falou, a tributação, se ela for isenta, o serviço vai acompanhar. Se ela for com redução, o serviço não. Porque esse caso é beneficiamento e sacamento, chama-se industrialização. A industrialização vai acompanhar a tributação do feijão. Alguém discorda? A embalagem, tudo? Tudo. Vai acompanhar a tributação do feijão. Eu concordo, senhor Velado. Agora, até confirmar, inclusive, tem alguns produtos que, quando entra no Estado, igual a farinha de trigo, o café, o arroz, ele tinha isso, não sei se ainda tem ainda, ele tinha que pagar o ICMS antecipado, na entrada. Então, tem que ver isso aí também. Tem alguns produtos que pagam antecipado o ICMS, né? E se vende com benefício fiscal, tem que verificar se ele mantém o crédito ou se tem que se tornar também proporcional às vendas, né? Por isso tudo tem que ser observado, a legislação. Certo. Então, beleza. Geraldo, no caso que o Eudes aí está falando, ela tem que observar o seguinte, se ela compra esse feijão de um produtor rural, ela tem que fazer a substituição tributária do ICMS pela operação anterior e ainda tem que recolher lá o fundo rural. Então, a empresa jurídica que compra de produtor rural pessoa física, o ICMS tem que assumir a substituição pela operação anterior e assumir também o desconto do fundo rural e recolher, certo? Os 2%. Nilda, está satisfeita, meu? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas tá... Alguém pode clarear mais a eficácia aí? Infelizmente, nós vamos ficar devendo, viu?
Tudo bem. Na próxima vez, nós discutimos de novo. Oitavo, Evandro, suspensão de contrato influencia nas férias? Boa noite. Bom, Fala, é o Ivandro. seguinte. É o seguinte, o funcionário entrou em novembro do ano passado, de 2019. Em 2020, ele teve o contrato 3 meses suspenso. Aí, agora, em março, nós fomos fazer as férias dele pelo sistema, e o próprio sistema ele já fez a redução de 8 dias. Então, ele teria direito a 22 dias de férias. Passamos o recibo de férias para a empresa, que passou para o funcionário. Ele assinou, mas não concordou. Ele foi lá no sindicato dos costureiros, e a informação do sindicato dos costureiros falou assim que não pode influenciar nas férias. Aí, no caso, por exemplo, eu me direcionei ao próprio sindicato para conversar com eles. E eu acredito que seja advogada, a homologadora do sistema lá do sindicato, falou que realmente isso aí está certo, não pode ser influenciado nas férias a questão da suspensão do contrato do funcionário. Alguém pode responder para nós? Alguém pode responder? Ana, pode falar, Vanildo. Bom, boa noite, colega. A respeito Boa desse noite. assunto, primeiro de tudo, você que tem que ver o seu sistema, não é o sistema assim, porque fez e está certo, é você que tem que ver. Primeiro ponto. Segundo, o governo lançou umas notas técnicas a respeito desse assunto, de férias, de suspensão do contrato, e de 13º no final do ano passado, nota técnica, mas aquilo lá não é lei. Lá orienta o seguinte, que o período que o contrato foi suspenso, interrompe-se a contagem e volta a contar quando o funcionário volta a trabalhar. Ele não perde dias na férias, ou seja, prorroga-se o período aquisitivo. Se era 12, ficou 3 meses, esses 12 vira 15 meses, ou seja, o período aquisitivo dele passa a ser 15 meses, como se fosse 15 meses. A partir do 16º mês, você pode conceder férias para ele, 30 dias. Ele não perde os 30, não vai reduzir os dias nas férias dele. Aqui dos clientes, a gente orientou de não influenciar em nada esse período de suspensão. Para quê? Para justamente evitar isso, porque a CLT não entra nesse ponto, a lei da suspensão não tratou desse assunto, então é mais benéfico para o funcionário você não interferir no cálculo do período aquisitivo, pelo menos foi esse um entendimento nosso aqui do escritório, e junto com o jurídico de alguns clientes, assim, não influenciar, o sistema deu opção, se a gente lá configurou se iria influenciar no período aquisitivo ou não, a gente marcou não, para não influenciar, por isso que eu estou falando, primeiro ponto, não é questão de sistema fez, é você que tem que configurar. Se alguém tem culpa aí, fomos nós que pagamos com a Deroci, que a lei falou que quem é que paga essa suspensão? Não é o INSS? Não é o governo? Então, se o governo pagou, na minha concepção, ele também assumiria também essas férias dessa pessoa durante o período. Foi essa a informação que eu tive anteriormente. Pois é, e eu acho que essa informação vem inclusive eu vou acionar o seu Fábia, que essa foi a orientação que eles nos deram, Fábio e Alderossi, para a gente pudesse colocar no programa, que a partir do momento que ele estava suspenso, então ele não receberia também, suspenderia, como que ele falou, o Vanildo, suspenderia o direito das férias. Se suspendeu o direito das férias, automaticamente ele foi demitido, automaticamente ele não tinha o direito àqueles 3 meses de férias. Essa foi a concepção que foi feita, certo, por o Aderossi, agora vou apurar isso aí, se é verdadeiro ou falso. Tranquilo. Fala. Posso complementar? Pode. Porque é o seguinte, não é assim, o que ele falou no sentido de que calculou a menos, mas não vai deduzir férias, não vai diminuir os 30 dias da pessoa, a não ser que ele entre nos requisitos lá de falta, o afastamento superior a 6 meses, tipo de coisa, porque essa parte da suspensão, isso não foi regulamentado, se interrompe a contagem das férias, se vai diminuir nos dias ou não. Então, ou seja, a nota técnica ela orienta que suspende-se a contagem, por exemplo, se ele trabalhou 7 meses,
A partir do oitavo, suspendeu, ficou 3, interrompe-se a contagem dos 7, volta a contar o oitavo mês a partir do 10º, nesse caso. Uai, tá certo. Não muda a quantidade de dias. Pois é, mas eu estou falando. Exatamente. Se ele tinha, se ele entrou quando, Evandro? Ele entrou em novembro de 2019. Entrou em novembro de 2019. Aí suspendeu 3 meses. Ele saiu Abril, quando? Maio e junho. Abril, maio e junho. Aí ele foi demitido quando? Não, ele não foi demitido, não. Ele está na empresa ainda. Não foi. Mas acontece que ele entrou em novembro de 2019, né? Correto. Aí suspendeu 3 meses. Aí ele continuou contando os outros meses, certo? Então, automaticamente, mas ele não, aí o que aconteceu? Você antecipou as férias dele, não? No caso, foi dessa forma, então. Ele antecipou as férias, não podia antecipar. Ele iria contar a partir da data que ele voltou a trabalhar de novo. Agora, ele antecipou as férias, automaticamente o programa foi lá e fez essa besteira aí, ó. Essa antecipação que estava errada. Porque aí, no caso, por exemplo, ele contou tipo assim, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Aí, abril, maio e junho, ele teve suspenso, entendeu? Aí, em março, nós fomos dar as férias para ele, aí ele fez uma redução de 8 dias. Não poderia antecipar as férias. Geraldo. Fala. Como o Vanildo falou, a nota técnica CEI, número 51.520, lá na sua conclusão, ela fala o seguinte: os períodos de suspensão temporária de contrato de trabalho, avançados nos termos da Lei 14.020, de 2020, não deverão ser computados como tempo de serviço para cálculo do 13º salário e de período aquisitivo de férias. É como ele falou, se a pessoa foi admitida em janeiro, o final do período aquisitivo dele seria dezembro, mas ele ficou 3 meses, aí você estica lá para final de março. Adiou. Mas acontece que ele antecipou as férias do cara. E descontou. E agora? Descontou. Ele antecipou as férias e descontou. E o sindicato pediu para pagar a diferença, entendeu? Fez o cálculo lá no documento. Pois esse que é o cálculo. Ele não poderia antecipar. Ele não poderia ter antecipado as férias. Fala, Ana. Até ficou esclarecido aí, é só para complementar. Por exemplo, ele foi admitido em novembro, então eu contaria assim, no novembro de 2020, completaria o período aquisitivo dele. Só que aí ele teve 60, jogaria 60 dias para frente. É simples assim mesmo. Aí seria dezembro, janeiro e fevereiro. Isso. Ele poderia tirar as férias a partir de março, os 30 dias. Direto, né? Ele tirou férias quando? Dia 24 de março. Dia 24 de março. 4 de março. Você aí o sistema já... É porque você tá meio tumultuando aí, ó. Você falou que era 3 pessoas. O Vanildo definiu certinho. Estica-se o período aquisitivo de férias, é a normalidade. Não pode diminuir na remuneração. Estende-se o período aquisitivo para 2 meses acima, igual a Ana explicou, e encerra. Não podia dar as férias para ele em novembro. Tinha que dar, ou em novembro, tinha que dar em março. Pronto. O período aquisitivo dele encerrava em fevereiro e ele passava a gozar férias em março. Não, mas só que nós não demos as férias para ele em novembro, nós demos a férias para ele justamente foi em março. E quando saiu o documento, ele já saiu deduzindo, entendeu? Porque você igual o Vanildo falou, você parametrizou o período aquisitivo na data da carteira, em novembro. E você esqueceu de mudar que houve a prorrogação mais 60 dias. Então, você tinha que prorrogar o período aquisitivo mais 60 dias. E não descontar os 8 dias. Entendeu? Entendi sim. Agora ficou bem claro. Bem claro. Agora tá, olha bem, Joeli, o seu Eli, você me chamou a atenção, vou te chamar a atenção também, né? Você falou que tumultuei. Não. Eu perguntei, não estava obscuro até agora. Agora que clareou, certo? Não, então, agora mesmo que clareou. Agora mesmo que clareou. Tá. Você foi lá para o FAP, a Derossi, enrolou para cá, enrolou para lá. Então é isso. Enrolei, não. Beleza. Eu estou perguntando. Desculpa. Não, então. não, aí não. Aí, Perdão. E eles informaram
para foi isso. Agora, no caso específico dele, certo? O que acontece? Ele realmente tirou em maio, certo? Aí ele teria que marcar, suspender esse período, em maio, aí ele tirava e não tinha desconto. Se ele tivesse tirado em novembro, concordaria que não podia ter feito. Mas como que ele tirou em março, então não poderia fazer qualquer desconto. Tá certinho agora. Bola tá? para frente, vamos embora. Perdão. Bola para frente. Ô, Vanildo, fica por aí mesmo, Vanildo. Pronto. Acabou. Terminou? Vanildo, tira a mãozinha daí, Vanildo. Tem mais alguma? Tem mais? Ivan, tá respondido, né, Ivan? Tá respondido, bem respondido. Tá, agora tá ótimo. Pronto. Estou seguindo a regra. Evandro, suspensão de contrato. Tá bom. Agora esse daqui, o de Everaldo, CFOP 5949, poderá incidir ICMS? Alguém responde para nós? Seu Everaldo. Fala. 59,49 se pode. Tem incidência de ICMS? Tem que ver o seguinte, qual que é a natureza dessa operação? Porque o CFOP 59,49 ele é genérico. Se for uma mercadoria tributada normalmente, e você vai transitá-la com ela dentro do Estado, ela tem que recolher o ICMS sim. Por quê? O imposto ele não é sobre a venda da mercadoria, mas diz imposto sobre circulação de mercadoria. Então, se circulou mercadoria dentro do Estado e for mercadoria tributada, ela vai ter que recolher sim. A não ser que ela tenha sido destacada numa nota anterior e aí comprove, faça referência que ela está só transportando a mercadoria que já foi tributada anteriormente, uma nota X que tem uma... Mas acontece, ô Eudes, você não completou. Acontece que nesse caso é o quê? Vender arroz para o supermercado. O arroz caruchou, não prestou. Ele devolveu o arroz. Não seria 59,49. Seria devolução de compra, não seria? E a devolução de compra. E outra coisa, tem um CFOP próprio. Tem um CFOP próprio lá para mercadoria que é estragada lá, deteriorada. Não, ele devolveu a mercadoria e a fábrica depois mandou outro arroz para ele, certo? Pois é, teria que ter feito uma devolução de compra. Deve ter feito devolução de compra, que aí já devolveria no 5202 e devolveria o crédito. Receberia outra mercadoria de volta com o crédito do ICMS. Não poderia estar usando o 59,49. Por isso que eu falei, ele é genérico. É por isso que eu disse, ele é genérico. Então ele faz muitas situações, tem que ver qual que é a situação. E se circulou a mercadoria, o imposto é sobre circulação de mercadoria, não é sobre venda de mercadoria. Mas aí eu pergunto mais ainda agora. A pergunta é a minha, né? Então eu posso questionar, né? Então, o seguinte, olha, 59, quando é que poderíamos usar o 59,49, outras entradas e saída de mercadoria? Pode falar, Ronaldo? Fala. O 59,49, outras entradas de mercadoria ou prestação de serviço não especificada. Então, é uma situação que não está nos demais CFOPs. Poderá ser com crédito, como o Antônio Outros falou, ou sem crédito. Mas ela tem que ser uma operação que não está contemplada em outros CFOP. Mas aí eu continuo fazendo a pergunta. Qual a possibilidade que existiria de usar o 59,49? Deixa eu ver aqui, uma situação... Já tem. Devolução, tem que usar o devolução. Remédio para conserto, tem o remédio para conserto. É o caso. Eu acho que é impossível, talvez, usar o 59,49. Qual seria a probabilidade de usar o 59,49? Ou o 19,49? Quando você me encontrar nos outros CFOP, tem que aplicar ele. Mas tem uma situação que a gente utiliza o 59,49 também, quando ela vai anular a operação. A gente pode utilizar, né? Só que ela tem que referenciar a mercadoria nota anterior. Tem umas mercadorias que, quando você faz uma remessa por conta e ordem, que apesar de ser o CFOP 59,23, remessa por conta e ordem, aí você faz assim, você faz a remessa por conta e ordem e faz a devolução pelos 59,49 para um terceiro, principalmente quando é armazéns gerais, ela tem uma triangulação, são 3 notas fiscais. Faz a de venda, a de remessa por conta e ordem e a de 59,49, que é uma para referendar as outras duas. Tem essas situações assim. Por isso que eu falei, ela é muito genérica. Tem que ser cada caso é um caso. Mas no caso específico do arroz, ele carunchou, ele devolveu o arroz.
Aí é Tem que devolução ser de nota de compra, devolução. né? Devolução de Não é compra. 59. Não é 59,49. Não, aí ela tem que fazer uma devolução de mercadoria, porque se você remete para conserto se você remete para consignação é outra. Tanto que você, quando remete para consignação, depois você tem um CFOP específico de venda de mercadoria remetida anteriormente em consignação, que é o 5114. Né? Então, se Nós você vamos dar põe uma pesquisada maior nesse 59,49, que não pode estar usando a torta direita também não, né? Não, aí assim, o que ela pode ser feito, igual, é anular a operação. Ela emitiu uma 1949 anulando a operação, faz, né, a anulação da operação e referencia a nota errada e aí emite a correta. Poderia ser feito isso. Porque o artigo 141 o artigo 141 lá do STE, ela permite você anular a operação quando passou do prazo de cancelamento da nota fiscal. Geraldo, Fala. remessa ou retorno de locação de bens? Mas é outra coisa, Paulo. Não, eu vou usar esse aí, o 49. Remessa ou retorno de locação de bens. Como não tem Remessa... CFOP prevendo, vai esse aí. Não, será que é esse? Remessa ou retorno de locação de bem. Mas na mercadoria é bem, né, Paulo? Ô, Fábio, vamos dar um estudado maior nisso aí, certo? Pra gente, porque ele quer que a gente coloque o débito e o crédito lá no 59,49. Esse caso dele aí não tem sentido, não. Mas nós tem que olhar isso aí com carinho, né? Veraldo, só confirmar, já acabou essa pergunta aí? Já. Estou satisfeito. Não estou satisfeito não, mas engoliu, né? Vai estudar mais um pouquinho, né? Só para confirmar com o pessoal, porque está tendo muita pergunta, muita dúvida, a respeito do auxílio emergencial. Quando a esposa dependente recebe auxílio emergencial, na declaração, se declarar ela como dependente, ele vai ter que devolver o valor recebido no auxílio emergencial. Agora, o que eu pergunto é o seguinte, que a dúvida maior é essa. Porque quando ela vai receber o auxílio emergencial, me parece que ela faz uma ficha lá falando o nome dos filhos. E os filhos o titular da declaração pode continuar deduzindo os filhos como dependente? Não tem perigo de atrapalhar na devolução? Vai ter. Eu vou falar uma coisa e o Vanildo vai me confirmar. Vanildo, olha aqui. O que acontece? Ó? O auxílio emergencial só poderia receber se a receita familiar não for inferior a 22 mil, para uma coisa assim. Então, se a receita dele for superior a 22 mil, ela não poderia ter recebido. Ela vai ter que devolver de qualquer jeito. 28 confirma mil. Isso aí para mim. Deixa o Vanildo falar aí, ou eu. 22. Pode falar? Pode falar, Vanildo. Você vai ter uns problemas aí. Primeira coisa, regras do auxílio. Se eu não estiver enganado, 3 salários mínimos familiar, renda da família, e por pessoa não pode ser meio salário mínimo, para poder receber o auxílio. É regra para receber o auxílio. A pessoa faz a declaração lá dizendo que se enquadra nessas condições. A renda familiar não passa de 3 salários mínimos por mês, ou per capita de meio salário mínimo. Se ela declarou lá que se enquadra nisso, tá? O governo foi conceder o auxílio. Vamos para a declaração. Agora está dizendo lá que é dependente de alguém. Essas crianças estão sendo declaradas como dependente de alguém. E essa pessoa está fazendo declaração, ou seja, então ele se enquadra no requisito de ser obrigado a fazer a declaração. Então já provavelmente não foi coisa errada nisso aí. Não foi quem recebeu o auxílio. Não foi quem recebeu o auxílio. Não, mas os filhos entram. Pois é. Vai, eu sei, pode continuar. Tipo assim, a mãe declarou os filhos e agora o pai quer colocar os filhos como dependente na declaração. É isso? Pois é, o que está existindo de dúvida justamente é isso. Você questiona, tem alguém falando que você pode considerar os dependentes, tira só a esposa. E a pessoa e outras pessoas estão falando que tem que tirar tudo. Tem que tirar tudo. Dos dependentes. Está falhando aí. Não, aí é que tá. Você pode colocar os filhos, mas o governo pode cruzar as informações da declaração. Está ouvindo? Isso.
Falhou. Você pode colocar os filhos como dependente, tá ouvindo? Tá ouvindo agora. Pode falar. Mas o governo pode cruzar com o que a mãe declarou lá para na hora de receber, que ela colocou esses filhos como dependente dela para receber o auxílio. Então, o que pode haver é esse cruzamento. E Pois ela é. tem que devolver o que ela recebeu, mesmo que ela não seja colocada como dependente na declaração do esposo. O governo vai fazer esses cruzamentos, com certeza. Porque fica meio vago aí, eu estava meio adoentado, não acompanhei, não tive tempo até hoje de ler. Mas estão me perguntando isso aí demais, e eu estava falando... Se você não quiser correr o risco de ter que devolver o auxílio, não coloque os filhos. Os filhos têm muita despesa, despesa médica, essas coisas. Coloque, tendo ciência que pode ser que o governo vai cruzar as informações e vai pedir para a pessoa que colocou esses filhos porque lá, na realidade, o que acontece? Tem que devolver o auxílio. Só para dar uma esclarecida. Eu tenho um caso lá que eu aconselhei tirar a esposa e os dependentes tudo. Aí esse cara me retornou falando, eu conversei com fulano, que eu posso tirar só a esposa, que com os filhos não tem problema. Eu falei, olha, eu não arriscaria, porque vai confrontar, você falou, vai confrontar e pode dar problema. Se você tiver consciente que isso pode acontecer, tudo bem. Eu não sei, porque tem essa dupla interpretação aí, alguém falando que tem que tirar só a esposa e outros falam que tem que tirar a esposa que era a minha vertente. Tirar a esposa e os dependentes. Não é obrigado a tirar nada. Na verdade, não é obrigado a tirar nada. Senão você tem que devolver o dinheiro ainda e declarar a renda dela. O benefício, o que compensa para você é usar os dependentes ou devolver o dinheiro? O que sai mais barato? Mas eu falo, isso aí é lógico. Você faz o planejamento. Espera aí, Beraldo, só terminar esse raciocínio aqui. A questão é o seguinte, se você declarar a esposa, eles já mandam o DARF para você pedindo a devolução do auxílio emergencial total e pagar vencimento agora. E agora, até isso, eu já tinha experiência disso, que eu tinha visto normal. Agora, a dúvida que surgiu em mim, que eu não tinha dúvida e passei a ter dúvida, é se eu tiro os dependentes, eu continuo com os dependentes e tiro só ela. O meu raciocínio era que eu tirava a pessoa, a esposa, e tirava os dependentes também. Então, já está havendo um bate-boca aí que diz que os dependentes não precisa, pode continuar com os dependentes, mas eu tenho minhas dúvidas. É isso que eu queria confirmar com nós. Deixa eu fazer uma pergunta, Eli, para o Eli. Pergunto, ela teria o direito de receber? Bernardo, espera aí. A questão é o seguinte, o governo pagou, vamos falar assim, o governo pagou, entendeu? Agora, alguém mentiu, né? Alguém foi lá e falou, não sei se ela contou que tinha marido, não sei se ela, de certo, ela falou que era sozinha, sei lá, entendeu? Tá bom. Não sei. A pergunta que eu vou falar para você, ela não tinha o direito de receber. E outra coisa, mesmo que tire ela, mesmo que tire os dependentes, todos eles, certo? Ela ainda poderá ter que devolver o dinheiro, porque ela não tinha o direito. Tá certo, mas eu não colocando ela como dependente, obviamente o governo não tem com quem confrontar. Então não vai. Agora, espera só um pouquinho, Fábio. Quando você faz a declaração e coloca ela como dependente, faz a declaração normal, aí o governo já cruza lá na hora, já manda o DARF para você recolher, e você ainda, aquele valor que ela recolheu, você tem que agregar no rendimento, na receita. Então, por isso. Tá certo. Agora, a dúvida era só se alguém tinha certeza que pode tirar os dependentes, que não vai ter esse cruzamento, ou se está a dúvida normal. Não tenho certeza. Não tenho certeza. Mesmo que ela tire ela tira o dependente, ela tira todo o dependente, não tem certeza que ela vai ter que devolver, não, viu? Deixa o Fábio falar. Fala, Fábio. Não, é como o Vanildo falou ali. A luz do imposto de renda, tirou ela, resolveu o problema. Não é obrigado, não precisa tirar o dependente. Resolveu, o imposto de renda não vai atrás disso. Como o Vanildo falou. Agora, o Ministério da Cidadania pode cruzar
Pera lá, esse menino está como dependente do pai. Ela está dizendo que é na guarda só dela. Aí ele vai querer fazer isso aí, mais a nível de Ministério da Cidadania, do benefício. Tem nada a ver com imposto de renda. Vamos ver o Abrão aí, ó. Vocês lembram o que o doutor Jorge falou? Ele falou mais ou menos isso na linha que o Fábio está dizendo aí. Se não pegar pela Receita Federal, o Ministério da Cidadania vai pegar. Entendeu? Então, isso aí é aquela história. Se correr, o bicho pega. Se não correr, vai pegar também. Entendeu? O doutor Jorge explicou bem isso aí. Tem a situação que a Receita Federal pega. O que a Receita não pegar, o Ministério da Cidadania vai pegar. Então, já tem 3 feitos aí, já. Então, eu vou passar mais uma vez para a Ana Téria. Vamos ver. É a mesma coisa, Ana? Não, eu só queria acrescentar o seguinte, a gente teve um caso desse, que a gente usou os dependentes, não usou a esposa, e não houve cruzamento de imediato. Como foi dito aí, pode haver ainda esse cruzamento posterior, né? Mas de imediato, não. Se bem que ela já recolheu, ela ficou com medo, porque recebeu sem poder, né? Como várias pessoas. Né? Sem precisar. A gente não pode nem entrar nesse mérito aí, nessa discussão, porque senão complica. Mas de imediato não houve o cruzamento, né? Posteriormente pode ter, mas no caso dela está tranquilo que ela já fez o recolhimento. A devolução, no caso. Mas se eu fosse o governo, não fico tranquilo, não, que eu ia atrás dele. Não, mas tem que ir mesmo. Nossa, é muita gente que recebeu sem necessidade. Muita gente está precisando aí, e outro que tem dinheiro aí vai lá, toma banho. Ninguém entendeu nada, Everaldo. Seu microfone aí... Ele perguntou se estava respondido. Mas eu só dar uma conversada com o Everaldo aí, tipo assim, Everaldo, porque eu fiz um exemplo, falei assim, eu sou casado, a minha esposa recebeu o auxílio emergencial. Agora ele está encucando que foi eu, já fiz uma declaração. Eu nem mencionei você, poxa. Você está com a consciência pesada? Não, a risadinha. Com a consciência pesada ali. Não. Oi, você está respondido. Tá respondido. Como disse, ficou tudo na dúvida, mas esclareceu bem. Tá bom. Alaô, faz a pergunta. Não é pergunta, não. Eu quero entrar nesse mérito aí, que eu fiz ontem e hoje. Eu quero entrar nesse mérito aí da auxílio emergencial aí para vocês, e vai colaborar com alguém aí, o que eu fiz ontem e hoje. Transmiti 2 declarações, não sabia, o cônjuge recebeu, e a filha que está na faculdade recebeu também, ambos dependentes da mãe, certo? Quando transmiti a declaração, já veio a observação imediata. Tanto o cônjuge quanto os dependentes devolver imediato o valor, sabe? Foi retificado e fez de novo. Alaô, tá repetindo aí, Alaô. Então, aí já está sacramentado. José Valdo, é a mesma coisa? Qual a conclusão que eu quero passar para vocês? Já decidimos decidiu o seguinte, era 3 perguntas respondidas, e se a pessoa estava satisfeita, acabou, tá? Não, eu quero só falar para vocês. Vem aí a CPI do auxílio emergencial, viu? Pode aguardar. Tomara. Todos que passarem de meio salário mínimo vai ter que devolver. Tomara. José Valdo. Eu pedi uma pauta aí ao Wesley, é outra pauta. Tá bom. Então põe para nós. Fala. Fala, Zé Valdo, a tua pauta. O problema é o seguinte, que infelizmente tem uma mulher que sempre eu tento ajudá-la, e está numa situação crítica. Ela perdeu um filho para a Covid, está com uma filha que está sangrando de câncer, ela está com câncer, não está tendo remédio, não está tendo dinheiro para comprar remédio, não pode deixar a filha sozinha. Então está numa situação que várias vezes esse grupo já socorreu. Eu queria saber se é possível ainda socorrer essa mulher. Certo? Eu sei que a reunião não é para isso, mas... Tá bom. Eu, particularmente, o Zé Walter manda... Peraí, o Zé Walter, particularmente, a mesma quantidade que eu contribuí, posso contribuir, né?
Pode. Amanhã eu faço depósito, manda para mim. Tá bom. E se alguém quiser contribuir, o Zé Valdo para ele mandar o... Aí, tá mandando aí, ó. Vai mandar... Pix. Vai mandar do coisa? Para a gente fazer a contribuição, tá? É na Caixa Econômica Federal. Uhum. Aqueles que puderem vai ser muito bem-vindos, certo? Deus vai abençoá-los. Zé Valdo, eu apaguei no como... WhatsApp, Zé Valdo. Oi? Ô, Zé Valdo, eu apaguei no WhatsApp, mandou para mim, por favor. José Walter, eu não entendi como se fosse pauta, achei que fosse outra coisa, você me perdoe, por isso que eu não coloquei, tá? Não, tá certo. Uhum. Everaldo, tem a Ana Nery e o Ronan ainda, viu? Tá bom. Então tem a pergunta. Everaldo, pede o Zé Walter repetir aqui, que eu estava ouvindo aqui numa outra ligação ali, o que é o negócio aí, doação de quê? Para uma mulher que está com câncer, já perdeu um filho com câncer e Covid, e a outra filha está com câncer também, está sangrando e está precisando de ajuda, certo? Ah, tá. Aí amanhã eu ligo para você, Everaldo, para ver o que a gente faz também, tá? Tudo bem, eu agradeço. Tá. Everaldo, você escutou? Vai? Ana Nery, Everaldo, fala, você Nair, escutou, sua Everaldo? pergunta. O quê? Você escutou o que eu falei? Amanhã eu ligo para você para falar sobre isso. Então, falou. Ana Nery. Não tenho nada para falar, não. É porque eu apertei sem querer a mãozinha aqui, desculpa. Não, você tem a pergunta 11, Ana Nery. O que eu perguntei mesmo? Eu não sei. Você falou do assunto. Era sobre o E-Social, né? A gente já falou muito aí sobre o E-Social. Eu queria saber como é que tá, se tá tudo ok para a gente entrar com o grupo 3 aí agora em maio. Se o nosso programa tá tudo ok. Ah, tá. Deus quiser, tá tudo prontinho, né? Volte sobre as férias, deve ser feito um documento mencionando o período dos aquisitivos de assinatura. É aquela resposta que foi feita, né? Doações para a Alessandra. O Everaldo, é o seguinte, ele tem que ter cuidado, porque se ele não fizer essa observação e mudar o período aquisitivo, estendendo os 3 meses, nunca ele vai fazer o proveito desses 3 meses, porque se ele pôs que venceu hipoteticamente em janeiro, e se fosse em março, a partir de agora vai começar o período normal de janeiro. Se ele fizer essa observação, será de março. Era isso que eu queria falar. Tá bom. Então, aqui está o que o Zé Valdo mandou para fazer a doação, tá? O que mais, pessoal? Tem alguém que quer fazer pergunta? Eu queria fazer uma pergunta de consolo aí para vocês, colegas. A pandemia me fez... O Ronan está aqui? Eu estou esquecido, ninguém falou nada do meu nome aí. Estou aqui humildemente. Mas eu estava atrás de você, você voltou agora. Vai, fala. Eu quero ver se alguém me dá uma palavra de consolo aí. A pandemia me fez esquecer 2 DEMED de fazer, sabe? O que eu faço aí? DEMED. Eu não apresentei as DEMED de 2 clínicas, sabe? Esqueci. A pandemia me fez. Rapaz, e agora e aí, o que eu faço? Quem é que fez a DEMED, que conhece a DEMED, a multa? Eu sei que ela não é pouca, sabe? É a multa, né? Quem pode responder para o nosso colega Ronan? Ronan, eu vou ver amanhã lá no escritório, lá, porque eu tenho DEMED lá também, eu vou ver com o Noé, certo? Aí eu te ligo para você, qualquer coisa. Certo. Tá ok? Ok. Alguém pode falar ao vivo aí? Mas, na realidade, é o seguinte, se você não fez, procura fazer o mais urgente possível, que aí a multa vai ser, parece que é 1.500. O valor da multa eu não sei, não. Mas aí, se você fazendo ela agora, você pega o desconto de 50%, né? Para pagar. De 2 empresas, sabe? Né? Deus, quer falar, eu? É exatamente o que o Eli falou. Só vou complementar, porque é obrigatório fazer. Ele queira ou não queira. Se ele tinha que fazer, o cliente dele tem que prestar informação para os atendimentos que ele foi feito. Então, quando o cliente da clínica apresentar a declaração de imposto de renda, vai dar falta de cruzamento de informação da saúde, ou plano de saúde, ou médico, ou dentista, ou quem foi o prestador de serviço que
que é vinculado àquela clínica lá, que ele deixou de repente. Então eu tenho que fazer de qualquer forma e aproveitar o desconto da multa de 50% e, infelizmente, essa multa é do contador, né? A não ser que eu consiga fazer o patrão pagar, o dono da clínica. Ah, não, eu não vou nem saber que eu estou na água. Então, deixa eu falar, mas essa multa, ela é por lançamento ou ela é global? Parece que ela tem um custo mínimo e depois ela vai para cada grupo de tantas informações, ela vai crescendo. Eu não lembro exatamente o valorzinho dela, mas parece que é dessa forma. Certo. Tipo assim, 1.500, aí a cada 20 informações, você vai crescendo R$10, R$20. Tem um negócio assim. Parece que é quase igual, eu acho que é igual a DCTF, né? Cada um grupo de informação errônea, você contribui. Não tem lembrança, não, porque graças a Deus nós nunca perdemos um prazo. Então, assim, tem coisa que a gente não aprofunda, né? Certo. Duas pessoas por respeito, foi o Elio, né? Tem mais uma. Fala, Abrão. Doutor Rainar, aconselho o senhor enviar, porque eu já tive uma situação dessa, onde o cliente informou que a despesa médica e a Receita Federal recusou porque não tinha Admedes, entendeu? Então aí gera um problema assim bastante grande das pessoas físicas, todas que informar aí que que usou lá essas despesas médicas, a Receita Federal vai glosar e excluir para trás, entendeu? Então aí o senhor não tem outra opção, porque senão depois vira uma bola de neve, porque vão cobrar dos médicos, da empresa, tudo, e vai ficar complicado. Então, eu aconselho o senhor enviar, tá certo? Exato, a DEMED sempre ela era janeiro, né? E agora mudou essa data ou permaneceu o mesmo janeiro? Não, ela é fevereiro, a mesma data da DIRF. A mesma data da DIRF, fevereiro. Pois é, tá bem no pico. Ronan, está satisfeito com a resposta? Eu queria um consolo aí, né? Mas tá bom. Entusiasmo, o colega mandou fazer. Então, está satisfeito, ninguém mais vai falar sobre esse assunto. Ana Nery, está com a mãozinha, o que é? Não, foi sem querer que eu apertei aí. Pode considerar. Tira a mãozinha daí, então. Tira a mãozinha para nós. Aperta a mãozinha lá embaixo. Aí. Alguém tem mais pergunta, pessoal? Olha, doutor Ronan aqui, um consolo, nós demos um consolo para ele, aí. Transmitir o mais rápido possível, aproveitar o pagamento da multa de 50%. Foi bom, obrigado, tá certo. Tá bom. Alguém tem mais pergunta? Severaldo, eu tenho para a colega que perguntou o negócio de feijão, eu tenho um cliente que é supermercado, ele compra feijão. A nota fiscal vem com redução de base de cálculo e no rodapé vem um embasamento de anexo 9º, artigo 8º, inciso X e X. Tá bom. Eu só achei estranho aqui, a alíquota é 12%, interna. Então, se benefício aí, a embalagem, tudo vai acompanhar o produto. Concorda? Está respondido já. Mandei um PDF aí, ó. Tá bom. No site do grupo. Alguém mais tem pergunta? Geraldo. Fala. Ronan, anota aí. A instrução normativa da DEMED é a 985 de 2009. Lá fala da penalidade. IN 985 de 2009. O Ronan saiu. Manda para ele amanhã, qual a penalidade que é? Nós temos bastante tempo ainda, certo? Nós temos meia hora ainda para discutir, né? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? A penalidade é o que o Eudes falou, é em 1.500 mesmo. É remota ao artigo 57 lá da MP, agora eu não lembrei o número, uma coisa assim. Essa instrução fala que as multas... Alguém mais quer fazer pergunta? Deixa eu fazer uma pergunta. Fala, Evandro. Eu agradeço muito aí pela reunião de hoje aí, mas eu posso me ausentar aí, que eu tenho outro compromisso. Está acabando. Então tá bom. Tá acabando. Deixa eu responder pro Ronan aí o negócio aí. Ronan. Mas ele fala. Você vai repetir, não, vai? Vai. Não, eu só vou falar para ele. O Ronan,
o valor da multa mínimo para a empresa do Simples Nacional, ela é Simples Nacional? Ele não está presente, não, Joeli. Ele Tá, não? se Então tá levantou. bom. Ele se Então, ausentou. beleza. Então tá bom. Então amanhã eu falo com ele. Então tá bom, tá. Antônio Eito, quer falar? Eu quero só fazer uma pergunta, assim, é uma pergunta que às vezes pode ter acontecido com algum dos colegas. No caso seguinte, clientes que já prestaram as informações, às vezes para antecipação de malha, mandou documentação, se tem algum caso, estão recebendo intimação posterior à remessa de documentos. Eu tenho com 3 casos lá, que nós, no final do ano passado, eu abri o DDA, encaminhei a documentação, antecipação de malha, e quando foi agora em abril, março, final de março, início de abril, começaram a receber intimação, pedindo a mesma documentação, e o processo está lá, a documentação está em análise. Queria ver se alguém recebeu teve algum caso desse aí, ou se teve alguma notícia Da falha técnica. Pois é, antes dessas intimações, as declarações para mim, o consulado está assim, em análise. Vai lá, o teu DDA, o número do processo está aberto, está em análise, está na triagem, né, está em análise, fala que foi encaminhado para a fila de análise, mas aí agora tem intimação. Já bem posterior ao protocolo do documento. Só ver se algum colega tinha recebido alguma coisa nesse sentido. Alguém atende a intimação de novo ou não? Alguém quem pode responder para o nosso colega Antônio Eudes? Deixa eu comentar com o Eudes. É o seguinte, eu tive um caso semelhante ao seu, só que antes de vir alguma notificação, o dono da documentação conheceu um cara lá na Receita e ele foi lá ver o processo dele. Chegou lá, estava 26 dias com a analista, que a analista nem sabia que tinha que estar. Aí depois, para esse cara consertar, eu tive que enviar a documentação de novo para ele ir lá mostrar para o analista e tal. Quer dizer, o documento que eu mandei pelo DDA lá não valeu nada. Não valeu nada. Eu tive que mandar a documentação para o cara. Aí também foi na hora também. Aí já o que eu estou pensando que como tem o número da notificação agora, eu fazer a resposta pela notificação e anexar a mesma documentação. É isso que eu acho que eu vou ter que fazer agora. É a melhor coisa, pelo menos. Aí não adiantou, eu quis antecipar a malha e não resolveu. Pois é. Acho que a sua ideia aí é boa. Manda de novo, como se fosse uma retificadora, né? Responda a notificação retificando, falando o que aconteceu. Alguém mais quer fazer pergunta? Ana Nery, tem que tirar essa mãozinha daí, Ana Nery. Está querendo saber do grupo 3, não é, Everaldo? Abrão. Está tudo pronto social para os 3 no envio? Não, ela não quer falar, não. Abrão. Eu vi no grupo do SESESC, uma pessoa perguntou assim, como que ela fazia para implantar no escritório dela o sistema de recuperação de imposto. E eu não sei se você está sabendo, a recuperação de imposto no Simples Nacional ficou de uma forma muito simplória, simples. Você faz lá o que você quer, arruma o que você quer, e dentro de 30 dias a Receita Federal devolve o dinheiro. E eu estou vendo aí muita coisa absurda que o pessoal está fazendo, oferecendo esse serviço de recuperação de impostos nas empresas do Simples Nacional, totalmente errado. Porque o Simples Nacional não pode usufruir do PIS e COFINS na alíquota zero, tem a questão do monofásico. Então, tem umas empresas aí, eles não são contador, não são advogado, oferecendo esse serviço e fazendo absurdo. Tem um cliente, uma pessoa me procurou, ele é lustre. Lustre não é monofásico, não é nada. E ele recuperou os 5 anos dela, recebeu mais de R$100 mil. E totalmente errado, porque se vocês olharem o sistema de recuperação dentro do Simples Nacional na Receita Federal, é a coisa mais fácil do mundo você fraudar. Então, é bom vocês ficarem atentos que essas empresas estão fazendo isso aí. E já eu sei de 3 casos aí que é uma coisa absurda, não tem nada a ver, e isso aí vai dar problema demais. Então, eu gostaria de fazer esse alerta aí, principalmente essa pessoa que fez essa pergunta lá no grupo do SESESC,
para ela ter muito cuidado de implantar esse negócio de recuperação de tributo. E é possível, mas precisa observar a legislação, tudo direito, se é monofásico, o que aconteceu, o que não aconteceu, porque estão fazendo aí de estarrecer, viu, Verão? Certo? É fraude mesmo. Quero fazer um alerta aí, tá? Ô, Abraão, o Fábia estava pedindo, certo? Fala, Fábio, que você está sugerindo. Bem, nós estamos tentando agendar com a Receita Federal essas fraudes aí para alertar a Receita. Mas, semana passada, a Receita soltou uma nota já avisando que vai começar uma frente de trabalho para pegar esse povo aí. Eles já detectaram essa fraude e estão montando uma frente de trabalho para atacar esse povo aí. Porque facilitou, a Receita facilitou muito isso para a empresa do Simples Nacional. Agora as pessoas estão usando de má fé disso aí, fazendo coisa horrorosa em cima disso aí. Entendeu? Porque você veja bem, você entra lá para pedir a recuperação dentro do Simples Nacional, a Receita Federal não pergunta nem por quê, nem que embasamento que você está fazendo, nem nada. Você faz lá, altera do jeito que você quiser, você só não recupera o ICMS e o ISS. Mas os tributos federais de Previdência Social, ele permite você fazer absurdo lá, entendeu? E aí eu já sei de 3 casos, tem um caso aí mais de R$500 mil, o cara recebeu o dinheiro já. E é uma fraude, entendeu? Não tem cabimento aquilo que foi feito lá, não tem nada, não é monofásico, não é nada, entendeu? Então eu estou fazendo alerta, porque essa empresa que está fazendo aí, eu pesquisei ela, olhei, ela não tem registro no CRC, ela não é de contador, não é de advogado nem nada. É uma empresa que está fazendo isso aí e oferecendo e fazendo, entendeu? Ô, Abraão, Cuidado inclusive parece que quem assina tudo é o empresário, né? Porque o contrato deles lá, o que eu vi, eles falam o seguinte: se der problema, é problema do empresário e da Receita Federal. Eu tenho que se ver com a Receita Federal. Não adianta nem procurar eles. E os empresários pegam e ainda faz. Ainda faz uma coisa dessa. Então é alertar, porque a Receita Federal vai vir atrás, então fala para os empresários já guardar o dinheirinho, certo? Que eles vão ter que devolver, né? E olha lá se não tem cabeça. Se tiver, né? Não vai conseguir fazer, não, né? E tem uma coisa, eles cobram 20%. Certo? Tem uns que cobram até 40%, né? Mas como que esse empresário... Hein, Abraão? Como que esses empresários pagam para eles? Será que eles dão a nota fiscal? O Everaldo, é o que eu estou falando para você. Se você olhar lá na recuperação dentro do Simples Nacional, é a coisa mais fácil de você fraudar. Você faz o que você quiser. A Receita Federal não pergunta nem o porquê. O cara simplesmente detona o seu PG-10, né? O cara detona o seu PG-10 e faz tudo de novo. Eles fazem tudo eu só queria saber, o Abraão, como é que o empresário vai pagar para essa pessoa? E a pessoa não tem nenhuma nota fiscal para dar um serviço? Dá um recibo. Simplesmente um recibo só. Ué, Everaldo, você mencionou agora mesmo aí, Everaldo. Quem assina tudo é um empresário? Ele paga do Caixa 2, ele Caixa vai nem dar entrada nesse dinheiro. Pelo menos pegar um recibozinho aí e pegar esse danado aí. Nem nota fiscal, recibozinho, tudo. Por quê? Faz de conta que o próprio empresário é que fez tudo. Não teve auxílio de ninguém. Exatamente. Teve um caso aí que eu conheci, devolveu mais de R$280 mil. Então a pessoa me procurou. Você é louco. Não, eu conheço um caso aí que me falaram essa semana de 500 e tanto. Este 280, a pessoa me questionou, falou, olha, você não tem direito a nada, eu não conheço nada que você tem direito à recuperação. Agora veja que isso o empresário me falou. Eles falaram para o empresário que não precisava questionar o contador, porque o contador não conhecia esse sistema e o contador não ia aceitar. Que isso era um know-how deles, que eles tinham, e o empresário fez sem consultar o contador dele. E deu esse problema aí. Entendeu? Agora na hora que a Receita vier, Abrão,
eu pergunto, na hora que a receita vier, Abrão, eu pergunto, o empresário vai atrás de quem? O que mais, pessoal? Ele não vai achar ninguém, que é uma empresa de fraude, essa empresa que está fazendo não é contador, não é advogado. Por que está tão ruim assim, Eles não são registrados no conselho. Então, é nada. É fraude. Negócio aí. Aí problemas de internet, eu já aconselhei o empresário a devolver o dinheiro para a Receita. Você, Abrão, eu já paguei 40 mil. Então, você vai devolver. Você perdeu 40 mil. Você faz isso porque se a Receita vier atrás de você, a multa é muito grande, né? Ainda pode gerar um processo criminal. Lógico. Isso aí vai ser criminal. Vocês se preparam, porque isso aí está acontecendo muito. Agora, como o Fábio já falou, que já acionando a Receita Federal, aí pode ser que esse negócio para, né? É verdade. Entendeu? Isso é mais velho que Petel. Geraldo, acabou as perguntas? Deixa eu fazer uma aqui. Veja bem, eu estou fazendo a declaração de imposto de renda do cliente meu, que faleceu a semana passada. Certo? Eu estou fazendo a de 2020, 2021. Vou fazer a declaração de imposto de renda dele normal. Vai botar tudo no de novo. Não, essa discussão já foi feita aqui. É o que o Ronan fez a pergunta. O cara morreu esse ano. Então, ficou decidido que esta do ano passado é espólio. Se bem que o Vanildo discorda, tem a lei que fala, mas quando você for apresentar, ela vai falar, eu preciso, certo, do inventariante. Pronto. Pois é, mas ele faleceu agora, semana passada. Nem inventário. Mas precisa do inventariante. Olha, o cartório já vai mandar para a Receita lá falando que o cara é falecido. Então, se ele é falecido, ele não vai aceitar apresentar a declaração. Só tenta fazer, né? Como se fosse normal. Everaldo, o cartório está informando a Receita Federal devido a essa questão de fraude da Previdência Social, porque hoje quem administra a Previdência é a Receita. O cartório tem 24 horas para informar o óbito. Informou, o CPF está escrito lá, pronto, acabou, não faz. Se não fizer de espólio, não faz. Acabou. Não faz. Porque a minha preocupação é o seguinte, é porque não abriu inventário, nada, foi semana passada, certo? Então, justamente é isso. Então, no caso, na hora do informar, informa espólio e manda normal. É espólio, mas para você fazer isso, você precisa ter o inventariante. Não tem nada, não mexeu com nada ainda não. Então não tem jeito. Não, mas tem que ter. Se você não arrumar o inventariante, não tem jeito de você fazer. Não faz. Pois isso aí que é o problema, mas o inventariante é a viúva, certo? Pois mas tem que ter o processo. Provavelmente, certo? Agora, a gente não sabe se vai haver ou não, quando que eles vão mexer com isso, certo? Inclusive, eu tenho um rendimento da aposentadoria, que eu já emiti ele, certo? Vou fazer a declaração agora, que eu estou só pensando em saber se eu vou colocar normal ou se vou colocar espólio. Você já tem que fazer ela como espólio. E você tem que botar os dados do inventariante. Então, o juiz tem que emitir lá o alvará de inventariante, você tem que colocar os dados. Se você não colocar... Então, aí não vai dar para entregar a declaração no prazo. Vai entregar em atraso. Se não fizer, vai entregar em atraso. Veli. Oi? Eudes. Fala, meu velho. Quando você for entregar essa declaração, se não tiver aberto o espólio, o inventariante ainda, não tiver aberto o inventário, via de regra, normalmente é a meieira ou o meieiro que é o inventariante. Nem é obrigatório, mas via de regra é isso. Coloca-se o nome dessa pessoa, transmite a declaração, nome do CPF, transmite a declaração, sem nenhum problema, porque o fato de você informar quem é o inventariante, quem seria o inventariante na declaração lá, ele não quer dizer que ela está obrigada a ser inventariante no futuro, não. Ela foi inventariante para a declaração agora. Ela prestou as informações, sem nenhum problema. Você pode colocar sem medo de ser feliz. Então, Eudes, não precisa ter um processo, não, que entrou com o processo de inventariante, não, né? Não, só colocar o CPF. Eu tenho uma declaração que eu faço aqui, que já trocou de inventariante 3 vezes.
era a esposa, depois passou para uma filha, depois passou para um advogado, agora voltou para ser a filha de novo. Então, essa declaração de 2021, ano para 2020, vai ser a quarta vez que vai trocar de inventariante no processo. Porque Menos mal. Desde 2012 que essa declaração vem enrolando o espólio. Eu estou fazendo a Mas o seu já foi aberto o inventário, né? Sim, no mas caso não tem problema. foi a semana passada que ele Não faleceu. tem problema, Joali. Você tem que ter um inventariante para entregar a declaração. Pode informar o nome CPF do possível inventariante. Se não for ele, depois no ano que vem troca. Não tem problema. Na hora que você vai fazer a declaração final de espólio, quando você vai fazer a declaração final de espólio, se já ocorrer isso ano que vem, você já troca o inventariante. Quem foi o inventariante? Porque esse já foi declarado lá no cartório, se for só maiores, se for escritura pública ou judicial. Porque não é obrigatório você... Porque, por exemplo, se você abrir um inventário, lá e não foi judicial, foi extrajudicial, você vai ter lá que declarar, essa pessoa vai declarar como inventariante lá no cartório de notas. O advogado vai montar o processo, vai fazer a petição, vai arrolar... porque eu vou fazer a declaração do imposto de renda dela, porque ela tem uma empresa no nome dela. Pronto. Eu vou fazer normal. E na dele, que eu tenho que apresentar, que tem 2 bens lá, eu vou ter que colocar que ela é inventariante, mesmo sem abrir o processo, sem nada. Sem abrir o processo. Porque se amanhã alguém questionava, gente, quem era com o inventariante, via de regra, quem que é o inventariante? É a meieira. Entendi. Falecido, não tinha aberto o inventário. Nós temos que cumprir as obrigações fiscais, que é entregar no prazo. Pronto. Porque eu tenho que entregar a declaração agora, né? E não vai dar tempo deles mexer, não sabe se eles vão mexer agora ou não, porque eles têm coisa aqui e tem coisa no Líbano, certo? Então aí é pior ainda, né? Tá bom. Alguém mais tem pergunta? Valeu. Não tendo mais pergunta, 15 minutos, hein? Não tendo mais perguntas, nós vamos encerrar a nossa reunião de hoje. Foi muito proveitosa, gostei muito, aprendi muito. Então, até terça-feira, se Deus quiser, né? Falou, meu irmão. Até semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser, até lá. Falou, boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, até terça. Boa noite, Severo. Fiquei aqui me coçando para não falar, viu? O que é? A respeito desse assunto aí de declaração, o senhor disse que é polêmico, já perguntou se eu já coçou aí. É bom você falar mesmo, você vai espichar mais ainda. O que foi, Vanildo? É porque, ou seja, Não, Leonildo. Não adianta. Deixa eu falar, ele acabou. Já acabou a reunião. Você já escutou o que ele falou, ué? Eu não ele escutei, falou que a lei falando que está errado, certo? A não ser que do processo, ó. Eu vou apresentar eu vou apresentar sem ser spoiler, pronto. Entendi. Tchau, pessoal. Falou. Até mais. Tchau, todo mundo. Boa noite. Boa noite.